Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Houve na pandemia. Eu não lembro os números, mas milhares e milhares de pessoas morreram. Muitos sangues foram derramados. Não foi? Isso é uma verdade. E todos nós passamos por aquela fase. Estamos aqui. Passamos pelo vale da sombra da morte. Mas Deus sempre esteve conosco. Quanto sangue foi derramado nas guerras que já teve nesse mundo? Primeira Guerra Mundial, que marca uma época, o pós-guerra, foi também uma guerra de muito derramamento de sangue. Segunda Guerra foi uma guerra de muito derramamento de sangue. Sempre se há derramamento de sangue. Se nós ligarmos os noticiários, como tem algumas pessoas aqui que costumam assistir esses noticiários, muito derramamento de sangue nós iremos presenciar. Todos os dias se há notícia de que houve derramamento de sangue. Todas as notícias, a maioria delas, são dizendo que houve derramamento de sangue. Todas as religiões do mundo inteiro, minorias, algumas, mas todas necessitam de um derramamento de sangue. E para você que já foi ou que pertence a alguma religião aqui, alguma outra vertente religiosa, você sabe que para que a coisa venha acontecer, segundo a tradição da religião, deve haver derramamento de sangue. Então muito sangue já foi e até hoje está sendo derramado. Muito sangue já foi derramado e até hoje está sendo derramado. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos fala de derramamento de sangue. O período do deserto foi um período de muito derramamento de sangue para o povo de Israel. E aqui nós estamos em um momento que daqui a pouco iremos participar, em que houve também derramamento de sangue, porque é isso que representa o vinho na ceia do Senhor. O sangue pelo qual nós iremos participar, que nos trará a memória de um sangue que verteu lá na cruz, de um homem chamado Jesus, do Rei dos Reis. E aonde que nós temos base sobre a questão da vida, a questão do sangue, a questão da consciência, a questão da alma? Lá em Levíticos, capítulo de número 17, versículo 11, vai dizer o seguinte: pois a vida do corpo está no sangue, e eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. O sangue representa a vida, é isso que Levíticos está nos dizendo. Só que a ciência até hoje não conseguiu descobrir o que é a vida, o que é a consciência, o que é a alma, o que são as expressões da alma e da vida. A ciência não conseguiu entender. A gente tem que entender que o sangue é a substância mais misteriosa do corpo. O sangue é a substância mais misteriosa do corpo, porque ela é composta, ou seja, ela é responsável por dar vida ao corpo. E muito derramamento de sangue se houve até aqui.
E de fato, todos nós carregamos as mesmas características do primeiro Adão. Somos de origem igualitária, somos iguais, seres humanos semelhantes uns aos outros. Carregamos a vida, carregamos o sangue, e em muitos aspectos é preciso ser derramado o sangue. Então, o sangue ele tem um importante significado para a história do cristianismo, para a nossa vida de igreja e como igreja, e para a religião cristã, que nós acreditamos ser a verdadeira religião, porque você vai ficar sabendo daqui a pouco por que o cristianismo é a religião que as suas expressões te denomina como a religião verdadeira. Porque até hoje, nos centros, até hoje em outras religiões, animais têm que ser mortos. Para que as coisas aconteçam, sacrifícios têm que ser oferecidos, apresentados. Só que o escritor aos Hebreus, que foi essa carta que nós lemos, ele automaticamente está escrevendo para um público extremamente judaico. Não se sabe quem é o escritor da carta aos Hebreus, mas o que nós sabemos é que ele quer mostrar para toda a tradição judaica que Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é suficiente para as nossas vidas, porque o seu sangue foi derramado. E servir a Deus a partir de agora, servir a Jesus Cristo a partir de agora, não se há necessidade mais de derramamento de sangue. Porque uma vez só que o sangue foi derramado em uma cruz, isso já valeu para a nossa eternidade inteira. O sangue foi derramado por nós, por mim, por você. Já não há mais necessidade de um sacrifício. E é por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: eu quero mostrar para vocês que Jesus é o sumo sacerdote. Ele não é um sacerdote que uma vez por ano ele vai oferecer um sacrifício. Porque de uma vez por todas, Jesus naquela cruz ofereceu o sacrifício perfeito por mim e por vocês. Se você crê nessa noite, nessa palavra, glorifica o nome dele, dê um brado de glória, aleluia, porque verdadeiramente esse é o que faz sentido para a nossa vida. Jesus é o sumo sacerdote. O escritor está dizendo que Jesus é o cordeiro da nova aliança. Não há mais necessidade de um animal ser sacrificado. Versículo 11 ele diz: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presente. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito. Jesus não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, como eles fizeram no deserto. Jesus não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, como Zacarias, esposo de Isabel, estava acostumado a entrar. Mas ele entrou no tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Versículo 12 ele vai dizer: com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue, se houve também tanto derramamento de sangue por outras questões, como a Revolução Chinesa vai falar que sem derramamento de sangue não há revolução. Sem derramamento de sangue não existe guerra. Mas Jesus, o maior doador de vida, é o que vai dizer lá em Romanos capítulo 8, o Espírito doador de vida. Ele foi aquele que com o seu próprio sangue, como diz no versículo 12, e não com sangue de bodes, não com sangue de bezerros, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu
redenção eterna. Esse é o auge da nossa vida, esse é o clímax da nossa história, esse é o motivo para nós nos alegrar num culto como esse, um culto de celebração do corpo e do sangue, porque não precisamos mais matar animais, não precisamos mais sacrificar para oferecer, uma vez que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu em prol da nossa vida como sacrifício perfeito por mim e por você. Agora nós não temos mais a necessidade de, como muitas religiões ainda fazem, sacrifício de animais. Muitas religiões ainda sacrificam galinhas. Muitas religiões ainda sacrificam bois, vacas, animais de diversas espécies, como diversas religiões que tem no mundo. Existem algumas religiões lá na Palestina, na África, que crianças precisam ser mortas. Existem algumas religiões em outros lugares do mundo que uma quantidade de seres humanos precisam ser mortos para que os deuses parem de castigar o povo. Só que aqui não há necessidade mais de derramamento de sangue, uma vez que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. O versículo 22 é bem claro: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que o que mais nos alegra é que o sangue foi derramado. Ele sangrou até morrer. E é por isso que hoje nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E não teria outro tema para iniciar o ano falando, a não ser do valor e da suficiência do seu sacrifício. Todas as vezes que você achar que é incapaz, todas as vezes que você achar que as coisas não estão indo bem para você, todas as vezes que você tiver vontade de parar, de desistir, todas as vezes que você tiver vontade de se matar, de fazer alguma coisa para te estagnar, fazer com que você jogue tudo para o alto, lembre que o maior sacrifício Jesus ele fez por você. E você não pode jogar essa graça, que é um favor imerecido, no lixo. Você precisa reconhecer a sua insuficiência, reconhecer a sua incapacidade, a fim de reconhecer também a suficiência de um Jesus que através do seu sangue nos deu vida. Eu gosto muito da expressão de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 2, onde ele fala que esse é o Espírito doador de vida. O Espírito de Deus doou vida. E através da morte de Jesus, a vida foi entregue para nós. E nós não podemos nada menos desejar do que esse venha a ser um ano incrível, ainda que as circunstâncias diz que não. Um ano em que nós iremos nos achegar mais à presença de Deus. Eu te convido a esse ano, divida as tarefas da sua vida. Se dedique mais a Deus. Busque a Ele. Reserve um tempo a Ele. Tome decisão esse ano de servir a Ele. Porque os tempos se aproximam, os tempos estão cada vez mais, o cerco está fechando. Estão falando de uma nova pandemia que está surgindo. Mas se nós estivermos com Cristo, nós, ainda que venhamos passar pelo vale da sombra da morte, nós estaremos seguros, firmes e protegidos. O sangue dele é suficiente. O sangue dele foi capaz de perdoar os nossos pecados. E não precisamos fazer mais nada para ter perdão pelos nossos pecados, uma vez que fomos perdoados. Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote. Jesus é o cordeiro da nova aliança, é isso que Hebreus está dizendo.
Ele é o sacrifício perfeito. É isso que o escritor está dizendo. E ele está dizendo, ele é o sumo sacerdote, aquele que está acima de todos os sacerdotes já existentes. Porque o máximo que um sacerdote terreno pode oferecer é o sangue de um animal para perdoar pecados. Mas ele é o maior e o sumo sacerdote, porque foi capaz de entregar o seu próprio sangue por amor de nós. E por que o sangue? Porque o sangue é o elemento mais importante da vida. Sem sangue, não há vida. Sem derramamento de sangue, não há vida. E eu não sei se você já presenciou alguém que necessitou de sangue. E ali nos últimos momentos, os médicos fazem aquela correria para que as bolsas de sangue cheguem. Porque sem sangue não há vida. E você sabe por que você vive? Talvez você não entendeu ainda a mensagem. Sabe por que você vive? Porque Ele doou sangue por você. O Espírito doador de vida, doador de sangue, o nome dele é Jesus. E Ele está aqui em nosso meio. E não é obra do acaso você ter entrado aqui nessa noite. Não é obra do acaso você ter atravessado o ano de 2024 para o ano de 2025. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem novos projetos para a sua vida. Porque Ele fez e Ele verteu o sangue pelo seu propósito. Mas também para que você tivesse vida. Então não deixe nada te parar esse ano, igreja. Essa é a minha palavra para você. Não deixe nada te desmotivar esse ano. Não deixe nada roubar o tempo do seu devocional. Não deixe nada roubar o tempo da sua oração, do seu tempo de oração. Não deixe nada roubar o tempo do culto doméstico que você, a partir desse ano, está tendo com os seus filhos. Não deixe nada roubar. Porque o Espírito doador de vida nos deu vida e vida em abundância. Esse é o papel mais lindo de toda a história da redenção. É que Ele nos deu vida e que o nosso Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então o que Hebreus quer resumir é que o sangue foi suficiente. E diferente das religiões, o cristianismo, ele é caracterizado pelo sangue de um homem perfeito chamado Jesus. E é por isso que hoje em dia não se há mais sacrifício. Não há necessidade, como eu já mencionei aqui, não há necessidade de sacrifício. A expressão do sumo sacerdote é uma expressão que vai guiar a nossa jornada e a nossa história pelo resto da vida, porque Hebreus está dizendo que o sangue de Jesus é suficiente. E ele vai dizer também no versículo 13, se portanto o sangue de bodes e o sangue de bezerros e as cinzas de uma novilha purificaram o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imagine como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. É por isso que só terá capacidade de sair das obras mortas para agora um período e uma fase de obras vivas, de obras que produz vida, aqueles que foram verdadeiramente purificados pelo sangue de Jesus. E é isso que você tem que fazer nessa noite. Deixar totalmente a sua vida de obras mortas, obras improdutivas, obras de palhas, obras que não dão em nada. E a partir de agora viver uma vida de obras que produz vida. Porque esse é o nosso objetivo. Nós temos a nova vida, nós carregamos as características de Cristo. Nós somos diferente do mundo caído e não somos mais escravos do pecado. Quantos estão comigo nessa noite? Eu vou repetir o que eu falei aqui. Mediante a palavra de Deus, mediante o poder que tem o sangue de Cristo, capaz de produzir em nós obras que produzem vida. A partir de agora, nós temos nova vida. Nós carregamos as características de Cristo em nós.
Nós somos diferentes do mundo caído e não somos mais escravos do pecado. Porque nós temos nova vida e o nosso comportamento é diferente. Nós pensamos como alguém que carrega uma consciência pautado nas obras vivas e não obras mortas, que significa uma vida caída, uma vida de pecado. Talvez essa palavra te confronta, mas é nesses ambientes de confronto em que nós paramos e fazemos uma análise intelectual, de fora para dentro, analisamos a nossa vida e acertamos uma vida para viver uma vida melhor com Cristo. Somos portadores dessa nova natureza. Somos diferentes desse mundo caído. Carregamos agora o Espírito doador de vida. E as obras que tem que ser, que deve ser, a partir de agora praticada por mim e por você, não são obras mortas. Não são obras pecaminosas. Mas são obras que produzem vida. São obras que edificam. São obras que verdadeiramente testemunham sobre o Cristo. Porque nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. E se nós somos testemunhas de Cristo, nós somos também cristãos, pequenos cristos e imitadores de Cristos. Por isso nós cremos, nós acreditamos que as obras de vida que agora foram produzidas dentro de nós, vai nos gerar essas novas expressões. Para analisar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a nova vida, eu quero ler em Colossenses capítulo 3, versículo 1. É um tema e um texto que eu tenho muito meditado, e vai dizer o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Versículo 2, pense nas coisas do alto. Esse é um conselho para toda a igreja, principalmente para você que deixou a velha vida, e não nas coisas da terra. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Versículo 3, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. A partir de agora, as nossas obras precisam dar frutos. A partir de agora, as nossas atitudes e as nossas ações precisam gerar frutos. E eu te convido a experimentar o vivenciar e o viver nessa nova vida, que é uma vida com Cristo. É uma nova vida com Cristo. Muito sangue vai continuar sendo derramado, mas eu falei de todos esses sangue que foram derramados. Sabe para quê? Para te mostrar que nenhum sangue que foi derramado foi capaz de gerar vida. Pelo contrário, a vida se esvaeceu. A vida se foi. A vida, para alguns, se acabou ali. Mas para aqueles que morreram com Cristo, iniciou-se uma nova etapa e uma nova vida. Mas eu quero te convidar a você entender o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Que o sangue de Cristo, ele foi o único sangue que por meio da morte trouxe vida. Para que algumas coisas aconteçam na natureza, alguns frutos precisam morrer. E eu quero te provar isso. Porque da mesma forma que a morte de Jesus trouxe vida para todos nós, ele deixou fragmentos da sua obra de arte em toda a criação. Então, automaticamente, os maiores semeadores de todo o planeta são os pássaros e os animais. Por quê? Porque através do consumo de frutas, através de um fruto que morreu,
as sementes foram lançadas. Ninguém consegue consumir, ainda que tenha algumas culturas que consomem as sementes, mas geralmente as sementes é lançada de volta para a terra. E é isso que acontece. A fruta precisa morrer para que ela seja novamente lançada na terra e a semente possa produzir vida. E foi esse o papel principal da obra da redenção. Foi que através da morte de um homem, a vida foi capaz de ser participantes conosco agora. E todos vocês que estão aqui, que vocês possam crer nessa palavra. Porque não sou eu quem vos digo, mas é a palavra de Deus. E através do que o escritor está dizendo sobre o papel de Jesus em toda essa história, sobre a importância dele ser o sumo sacerdote, sobre a questão do que ele fala, que nós fomos purificados das obras mortas, ele vai, com isso tudo, resumir que o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para nos dar vida, para nos perdoar pecado e para nos tirar a partir de agora de uma vida de escravidão. Porque todos nós nessa vida, como a Bíblia diz, somos escravos de alguma coisa, mas que nós venhamos escolher ser escravo de Cristo. O termo escravo aqui, ele não se enquadra simplesmente em uma questão de nós sermos humilhados pelo nosso Senhor. Nós temos uma imagem de escravo muito distorcida, até mesmo pelo nosso contexto de colonização. A forma que o Brasil foi descoberto, a forma que o Brasil foi sendo expandido. O termo escravo para nós soa muito, dói muito. Mas o termo escravo na Bíblia quer dizer alguém que pertence ao Senhor. E nós somos pertencente do nosso Senhor. Amém? Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!